Meu nome é Luiz Evandro Vargas do Plá Filho. Eu sou juiz do trabalho no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e vou tratar sobre alguns aspectos do tema honorários advocatícios no âmbito da Justiça do Trabalho. Esse tema se revela de super importância, tendo em vista a edição da Reforma Trabalhista, que determinou a regra de aplicação dos honorários sucumbenciais no âmbito do processo do trabalho. Honorários advocatícios são uma remuneração paga ao advogado. A verba honorária advocatícia é um direito autônomo do advogado e uma verba de natureza alimentar. Os honorários advocatícios podem ser divididos em honorários contratuais e honorários sucumbenciais. Os honorários contratuais são estabelecidos através de um acordo de vontade entre patrono, advogado e o seu cliente, que fixam um percentual de honorários advocatícios contratuais ou um valor fixo de honorários advocatícios contratuais. Já os honorários sucumbenciais decorrem não da declaração de vontade, mas sim de uma condenação judicial, de uma sentença judicial, que estabelecem um percentual de honorários advocatícios devido ao advogado que atuou na causa, representando o cliente, ou que atuou em causa própria. A Lei 13.467 de 2017 introduziu o artigo 791-A na CLT e alterou o processo do trabalho, fazendo prevalecer atualmente a regra de que a mera sucumbência da parte enseja a responsabilidade pelo pagamento dos honorários devido ao advogado da parte adversa que saiu vitoriosa no processo. Essa sistemática foi modificada pela Reforma Trabalhista. Antes disso, vigorava a regra de que as hipóteses de cabimento de honorários advocatícios na Justiça do Trabalho eram restritas aos seguintes: quando o reclamante estava assistido pelo sindicato da categoria e, ao mesmo tempo, estava litigando sobre o benefício da justiça gratuita. Além disso, também era devido honorários advocatícios nas hipóteses de ação rescisória no processo do trabalho, quando o sindicato atua como substituto processual. E, por fim, a hipótese de cabimento de honorários advocatícios, antes mesmo da reforma trabalhista, para aquelas lides que não decorrem da relação de emprego, como, por exemplo, no caso do trabalhador autônomo. A questão foi disciplinada pela Reforma Trabalhista. A Lei 13.467 de 2017 introduziu o artigo 791-A na CLT. E esse artigo estabelece que a parte vencida deverá arcar com os honorários advocatícios a partir do percentual que será fixado entre 5% no mínimo e 15% no máximo do valor que resultar a liquidação do julgado, do valor que representa o proveito econômico do processo, ou, quando não for possível fixar esse montante, o juiz poderá fixar esse percentual sobre o valor atualizado da causa. Mas, para se estabelecer qual percentual, se 5 no mínimo ou 15 no máximo, o juiz deverá levar em consideração alguns critérios. Esses critérios também estão na CLT e são eles: grau de zelo do profissional da advocacia, o local da prestação de serviço pelo advogado, a importância e a natureza da causa, a complexidade que envolve o processo, bem como o tempo e a qualidade do serviço realizado pelo advogado. Via de regra, são esses os critérios. Entretanto, existem causas de valor inestimável ou de valor irrisório. E nesses casos, o juiz deverá fixar os honorários advocatícios por uma apreciação equitativa, observando os mesmos critérios em relação ao profissional, mas de modo equitativo, com base no artigo 85, parágrafo 8º do CPC. A Reforma Trabalhista introduziu o artigo 791-A, parágrafo 4º na CLT. Esse dispositivo, no entanto, foi alvo de ação direta de inconstitucionalidade, promovida pela Procuradoria-Geral da República e julgada recentemente pelo plenário do STF no dia 20 de outubro de 2021.
A ADI 5766 foi julgada procedente. Essa ADI visava a invalidação, extirpar, tirar do ordenamento jurídico a expressão desde que não obtido em juízo, ainda que em outro processo, crédito capaz de suportar as despesas de honorários, do artigo 791-A da CLT. Como a ação foi julgada procedente nessa parte, em parte para declarar a nulidade desse trecho do artigo, atualmente, a partir de 20 de outubro de 2021, o vencido, o beneficiário da justiça gratuita, vencido no processo, continua a ter que pagar honorários. Entretanto, essa obrigação decorrente da sucumbência irá para a condição suspensiva de exigibilidade de modo automático. Não precisa averiguar ou auferir atualmente se o reclamante obteve em juízo, ainda que em outro processo, crédito capaz de suportar as despesas. No entanto, como apenas esse trecho do dispositivo legal foi declarado inconstitucional, remanesce o direito do advogado credor desses honorários executar esse crédito no prazo de 2 anos, desde que comprove que o beneficiário da justiça gratuita não mais faz jus àquele benefício, isto é, que a situação de miserabilidade não mais persiste. Caso o credor não execute esse crédito no prazo de 2 anos, essa obrigação estará extinta. No atual momento, aguarda-se a prolação do acórdão e a divulgação do acórdão que proferiu essa decisão de constitucionalidade, e possivelmente haverá uma modulação dos efeitos dessa decisão. Em regra, a decisão de inconstitucionalidade de um artigo ou de um trecho do artigo, como foi o caso, torna essa norma inválida desde a sua edição. No entanto, poderá esse efeito da decisão de inconstitucionalidade ser modulado para situações que se estabeleceram entre 17 de novembro de 2017 e 20 de outubro de 2021. Esse é o atual cenário das obrigações decorrentes da sucumbência com honorários e o beneficiário da justiça gratuita no âmbito do processo trabalhista.